Brasil. Eu quero dizer que eu vim hoje, primeiro pela importância do INSPER, pela importância do tema, né, pela companhia do Aguinaldo, do Bernard e da Vanessa, para poder discutir o tema que é o tema central hoje da vida econômica e da vida do país. Mas vim também muito em consideração o reforço do convite feito pelo Rodrigo Maia. E me lembro, Rodrigo, é bom que dê esse testemunho aqui a todos, num momento muito aflitivo da minha vida política, quando eu era deputado federal por Minas Gerais, e estava por decidir uma candidatura ao governo do Estado ou ao Senado da República em 2018, o Rodrigo foi a pessoa mais importante naquele momento para mim, de um momento de muita aflição, de muita pressão dos dois lados. E ele, Vanessa, saiu de Brasília, presidente da Câmara dos Deputados, e foi a Belo Horizonte para poder fazer articulação no último dia do registro de candidatura, para poder apaziguar os ânimos, e aí eu fui, então, candidato ao Senado Federal. E hoje, como presidente do Senado, Rodrigo, eu sei o quanto isso é difícil, você sair de Brasília com aquele mundo de atribuições ali para cuidar de um tema específico de um Estado que nem é o seu. Então, realmente foi um gesto que hoje eu valorizo ainda mais e, obviamente, isso consolidou uma amizade e a minha admiração profunda por tudo que ele fez, eu vou citar aqui, que culminou nesse momento que nós estamos de discutir reforma tributária, porque não fosse o cumprimento de etapas no Brasil, de inúmeras reformas, de inúmeros marcos legislativos, talvez nós não estivéssemos hoje a discutir reforma tributária. Talvez hoje o ponto central fosse uma reforma da Previdência, fosse uma reforma trabalhista. Então, acabou que o presidente Rodrigo Maia antecipou muito aquilo que o Brasil tinha por fazer e, de fato, fez. Sobre o mérito da reforma tributária, evidentemente que todos aqui já conhecem, sabem dos pontos de controvérsia, dos pontos polêmicos que foram debatidos na Câmara e serão debatidos no Senado Federal. Quero dizer, quanto à programação, como um preâmbulo, né, quanto à programação e o cronograma, o nosso relator, senador Eduardo Braga, que estaria aqui hoje, não fosse um pequeno problema de saúde que teve agora pela manhã, ele veio comigo, inclusive, de Brasília para São Paulo para participar desse evento, mas teve um pequeno problema de saúde, nada grave, nosso relator está bem, mas infelizmente não pôde comparecer. E ele apresentou um cronograma de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça, há também a participação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, embora só a Comissão de Constituição e Justiça tenha a atribuição regimental da deliberação de uma proposta de emenda à Constituição, e a previsão do relator, que é uma previsão muito plausível, é que, cumpridas as fases de audiências públicas, ouvindo todos os setores, do agronegócio à indústria, do setor de serviços aos profissionais liberais, os estados da federação, o Distrito Federal, os municípios, grandes municípios e pequenos municípios, a nossa meta é a apreciação pelo plenário do Senado Federal no início de outubro. Então, essa foi a programação apresentada pelo relator, acho muito palatável, ele tem toda a condição de cumprir isso. Há um ambiente no Senado na necessidade da reforma e eu acredito muito que o Senado se desincumbirá até outubro dessa sua missão, volta então para a Câmara dos Deputados, acho muito difícil se manter integralmente o texto da proposta de emenda à Constituição que foi aprovada na Câmara, não obstante o trabalho extraordinário do Aguinaldo nessa condução, mas evidentemente que o Senado tem, obviamente, as suas contribuições e aprimoramentos que eu acho que a própria Câmara dos Deputados reconhece, porque algumas coisas foram inseridas ali, especialmente naquele último momento, para que se pudesse no Senado Federal ter, eventualmente, algum tipo de alteração. Então, a nossa programação é essa, nós estamos muito confiantes na apreciação e na aprovação de uma reforma tributária para o país.